Audio Jungle. Bom dia, meu nome é Daniel Vieira. Hoje eu vou falar para vocês uma introdução ao assunto de Machine Learning, Deep Learning e Reinforcement Learning. Esse webinar é voltado mais para pessoas que estão começando nesses assuntos, que ainda não têm muita ideia nem de por onde começar. Então, vai ser uma apresentação mais conceitual e menos técnica, ok? Então, todas essas áreas, Machine Learning, Deep Learning e Reinforcement Learning, são algumas técnicas específicas de Data Science. E o que é Data Science? É uma área da ciência que se refere a manipulação de dados, coleta, preparação, análise, visualização e geralmente grandes quantidades de dados. Então, algumas buzzwords que vocês vão ouvir em torno desse assunto. É, Especificamente no que se refere à coleta, vocês podem ouvir falar sobre IoT, sobre esses Internet das coisas, sistemas para envolvendo algum tipo de hardware pequeno para ficar coletando dados e jogando isso, por exemplo, para a nuvem em um banco de dados, alguma coisa do tipo. Em armazenamento e curagem de dados, vocês vão ter que aprender sobre bancos de dados de diversos tipos, relacionais, não relacionais, e etc. Especificamente em análise, que é onde vai focar essa apresentação, tem muito a ver com estatística, matemática. A apresentação vai ser sobre deep learning, machine learning, inteligência artificial. é, e quando se fala de dados, vale a pena ressaltar aqui o que podem ser dados. Geralmente vai ser tabelas, mas não necessariamente. Dados podem ser também imagens, sinais, textos, coisas escritas no papel de pão e o que mais vocês imaginarem. É, mas geralmente vai ser tabela mesmo, e vai ser esse o formato mais confortável de forma geral. É, então, agora sim, entrando em Machine Learning, o que exatamente que é Machine Learning? Um co- é- São algoritmos que são capazes de inferir uma relação sem que você escreva essa relação explicitamente. Então, fica mais fácil de entender isso com um exemplo bobinho. Então, imagina que você tem aqui o seu x e o seu y e quer descobrir a relação entre eles. É, Batendo o olho aqui, você vai ver 8 se associa com A, 2 com B, 6 com A, 4 com B, etc. Então, com um pouquinho quase nada de trabalho cerebral aqui, você consegue inferir que se o x é maior do que 5, então o y vai ser A. Se não for maior do que 5, então vai ser B. Essa é a minha regra que relaciona um com o outro. É, eu tive que escrever essa regra explicitamente como programador clássico. Mas se eu fosse brincar de machine learning, eu não escreveria ela explicitamente. Eu colocaria um algoritmo de machine learning aqui no meio e ele criaria uma caixinha preta para mim, contendo uma relação que ele descobriu por si próprio. É, e depois, essa relação descoberta, eu posso aplicar a novos dados. Eu entro com um novo X e ele me dá o meu novo Y. É, Só alguns exemplos de algoritmos de machine learning, vocês podem ouvir esses nomes com frequência em outros lugares. Naive Bayes se baseia na regra de Bayes da estatística. O KNN se baseia em olhar para os vizinhos mais próximos do seu dado para dar uma resposta para ele. Árvore de decisão, que vai fazendo uma sequência de if e else, olhando para cada variável no meio dos seus dados. É, não vou explicar todos, porque é meio longo isso. SVM, Support Vector Machine, regressão, pode ser linear, não linear, regressão com processo gaussiano, ensembles, que é um conjunto de árvores de decisão, que geralmente tem uma performance melhor do que só uma árvore de decisão sozinha, caminhos e variantes para clustering,
mistura gaussiana também para clustering e redes neurais que são bem versáteis. Então, que tipo de problema você pode atacar com machine learning? São essencialmente 3 tipos de problema. Classificação, quando seus dados têm a resposta dos seus dados, o seu Y, são categorias. Pode ser A, B, C, pode ser azul, vermelho, verde, pode até ser 1, 2 e 3, mas esse 1, 2 e 3 seria um código e não algo numérico. E você quer criar um modelo que distingue essas categorias de acordo com os seus preditores. Pode ser problemas de regressão. Você quer tipicamente algo parecido com a linha de tendência do Excel. Você tem respostas numéricas e você quer a curva que se aproxima melhor dessas respostas, que comete os menores erros. E pode ser problemas de clustering também. Quando você não tem respostas no começo, só dados jogados, entre aspas, e você quer descobrir se você consegue agrupar esses dados de alguma forma lógica. Então, essa figurinha aqui ilustra o caminho. Ele inicia, por exemplo, 3 grupos quaisquer em pontos aleatórios, e ele vai iterando e movendo esses pontos de acordo com a distribuição de seus dados até convergir para alguma coisa que tenta fazer sentido. Então, e quando que é uma boa ideia usar um modelo de machine learning? Nem sempre vai ser. Eh, de forma geral, essas 4 regrinhas, entre aspas. Eh, Quando seu volume de dados é grande, com o exemplo bobinho que eu dei lá atrás, eu tinha só 10 números. Eu posso olhar eles na mão para escrever uma regra. Se eu tivesse 50.000 números, eu não ia ser viável olhar 50.000 registros. Talvez fosse uma boa ideia usar um modelo de machine learning para criar a regrinha para mim. Se eu tiver um número grande de variáveis, lá eu tinha uma variável só, o meu x era unidimensional. Se eu tiver um problema de muitas variáveis, eu já começo a ter problemas. Eu como ser humano, não consigo enxergar mais do que 3 dimensões. 4 se eu fizer bastante esforço. Ma mas uma máquina consegue enxergar quantas você quiser. Se você estiver trabalhando com 319 dimensões, pode valer a pena usar machine learning. Se a sua relação muda no tempo, se de novo, que nem está escrito aqui, se a função escrita no mês passado não vai funcionar mais hoje, e eu vou ter que ficar reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo ela para manter ela funcionando, talvez valha a pena ter uma caixinha que faça essa relação automaticamente para mim. E se a relação for muito, muito complexa? Exemplo aqui, como que eu defino um ornitorrinco com pixels e regras do tipo if, else, then? Absurdo. Completamente fora de cogitação. Então, um modelo de machine learning poderia fazer isso com mais facilidade. Então, workflow típico quando se trabalha com machine learning. Primeiro de tudo, você vai acessar os seus dados no formato que estiverem, onde estiverem, e colocar eles num formato adequado para se trabalhar com machine learning. Isso significa formato de tabela. E o que você vai fazer com essa tabela? Você vai fazer todo o tratamento para deixar ela o mais adequada possível para usar um modelo. Adequada significa você vai formatar como tabela, você vai limpar esses dados, o que tiver faltando, o que tiver dado faltando, ou você vai tirar, ou você vai corrigir, enfim, você vai lidar com os dados faltando de alguma forma. É, que mais? Se tiverem se as suas variáveis na sua tabela tiverem escalas muito diferentes, tiver uma que está na casa dos milhões, outra na casa dos milésimos, você pode pensar numa normalização, por exemplo, que é mais uma atividade aqui de limpeza dos dados. Você vai fazer uma seleção das variáveis importantes. Um passo importante aqui. Pode ser que os seus dados contenham coisas completamente irrelevantes, que se você puser isso no modelo de machine learning, na melhor hipótese não vai ajudar em nada, na pior vai deixar seu modelo lento. Então, é sempre bom fazer uma avaliação prévia do que é relevante e do que não é. Essa avaliação pode levar em conta conhecimento da área, expertise do campo de conhecimento
que você está tratando, ou pode ser alguma coisa um pouco mais automática também. Tem algumas funções comuns, por exemplo, um teste de Q² em cima de todas as variáveis, ou uma análise multivariada, a nova, a manova, ou qualquer coisa assim. Esse tipo de análise é perfeitamente válida para descobrir que variáveis são relevantes no seu conjunto de dados. Aplicar transformações pode ser útil para você reduzir seus dados também. Se você tiver trabalhando com 500 dimensões, talvez com alguma transformação você descubra que pode trabalhar só com 10. Então, é, às vezes vale muito a pena você transformar suas variáveis em outras variáveis. E extração de features, que é o que geralmente vai dar mais trabalho aqui, que é o que envolve realmente pensar. O que significa extração de features? Para a maioria dos modelos, você não vai alimentar o modelo com dado bruto. Você vai alimentar com alguma coisa calculada em cima do seu dado bruto e que é relevante para aquilo que você está tentando prever. Então, por exemplo, quando você trabalha com sinais, você não vai alimentar o seu modelo com um sinal bruto, com uma sequência numérica gigantesca. Você vai alimentar ele você vai pegar um corte pequeno no tempo do seu sinal, vai usar processamento de sinais em cima desses cortes para extrair valores que caracterizam o seu sinal, que descrevem ele de maneira adequada. Então, envolve um conhecimento de signal processing fazer isso. E isso é só um exemplo. Para cada tipo de trabalho que você for fazer, vai ter alguma coisa que você precisa fazer com seus dados para chegar naquilo que é relevante para o seu modelo. E por último, boa prática do campo, dividir os seus dados em treino e validação. Você quer ter certeza que o seu modelo está bom no final, que as respostas dele estão coerentes. Então você vai usar só uma parte dos seus dados para criar o modelo e a outra parte para validar ele, sem que o seu modelo tenha visto esses dados antes. Passo seguinte, treino do algoritmo. Tem um monte de opções de algoritmos que eu já citei lá atrás, mas esse passo costuma ser o mais fácil, tá? Porque essa escolha e configuração do algoritmo, se você não tiver ideia do que usar, você pode simplesmente testar tudo. E a maioria das plataformas para machine learning já tem alguma coisa similar a alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, AutoML, Auto Machine Learning. Ele vai testar vários modelos e várias configurações possíveis e fazer esse teste de uma maneira guiada para encontrar a melhor combinação possível de parâmetros. Então, geralmente é possível e viável você simplesmente testar todas as possibilidades e usar a otimização de parâmetros e treinar dessa forma. Uma vez treinado, você tem que fazer a avaliação de performance do seu algoritmo. Se for de classificação, você vai olhar para uma matriz de confusão, por exemplo. Vai olhar os acertos e os erros do seu modelo. Se for um problema de regressão, você vai olhar para o gráfico de resíduos, vai calcular erro quadrático médio. Se for um problema de clustering, vai ter outras métricas. Por exemplo, uma tentativa de medir o gap entre os clusters calculados, essas coisas. E muitos problemas você vai ter que criar, entre aspas, algum tipo de métrica customizada também. E último passo, aplicação. Tenho o meu modelo, já sei que ele está bom, tenho que colocar ele em produção. E tem algumas opções de como colocar um modelo em produção. Você pode converter ele para um código mais baixo nível, código C, C++. Para quê? Para embarcar em hardware. Você consegue embarcar isso num Arduino, por exemplo, numa Raspberry ou em outro hardware X. Outra opção, compilar esse modelo, né, pode ser num executável ou em bibliotecas, e você pode integrar isso num sistema já pré-existente que seja capaz de chamar essas bibliotecas. Ou colocar na mão de um usuário final, como interface gráfica, na forma de um executável. Exemplos de aplicação. Isso se aplica em toda a indústria, em todos os serviços. É difícil pensar em um ramo do mercado que não usa machine learning para nada.
Então, citar só alguns exemplos. Por exemplo, em marketing digital, qualquer site que você abrir de loja vai te sugerir produtos lá no finzinho da página, e o que está por trás lá geralmente é um modelo KNN. Ele olha para aquilo que você já comprou, para aquilo que você já olhou, e sugere coisas similares, sugere os vizinhos daquele produto. E também o filtro de spam. Eles usam machine learning para te bombardear de produtos, e também tem um modelo de machine learning na sua caixa de e-mail te protegendo dessas coisas. Geralmente é um modelo de naive Bayes que costuma funcionar razoavelmente bem. Para mineração de dados baseado em texto, você tem modelos para fazer classificação de assunto, por exemplo. Às vezes é um SVM, às vezes são modelos lineares. Geralmente são baseados em bag of words, uma contagem de palavras, porque você não consegue alimentar um modelo com texto direto. Você tem que converter isso em numérico de alguma forma. Inferência de assunto, uma forma de machine learning não supervisionado, que não tem labels a priori, e que tenta descobrir alguns assuntos baseado no seu conjunto de textos. Carros autônomos. Carros autônomos têm um monte de formas possíveis de usar modelos de machine learning. Por exemplo, detecção de objetos. Você quer detectar os carros de pedestres e placas de trânsito na sua frente. Manutenção preditiva é uma aplicação bastante comum de machine learning para automação. Você consegue fazer diagnóstico de defeito de equipamento industrial, estimar a vida útil restante, fazer detecção de anomalias, etc. É, em vendas, de novo, você pode fazer predição de consumo, seria um modelo de regressão. E no caso na parte de crédito e seguradoras, geralmente essas empresas atribuem um score de risco para os clientes. Essa atribuição de um score de risco muitas vezes é feito com uma árvore de decisão, certo? Então, passar para Deep Learning agora. E o que é Deep Learning? É um conjunto específico de modelos de Machine Learning que se baseia em rede neural multicamada. E por que merece um nome diferente, já que é Machine Learning da mesma forma? Tem algumas diferenças, sim. Para começar, modelos de Deep Learning são consideravelmente mais complexos do que qualquer um daqueles que eu citei lá atrás. Ele, ele tem uma diferença também, que ele funciona não só para tabelas. Você consegue alimentar ele com imagem bruta, consegue alimentar ele com áudio, consegue alimentar com sequências de texto, por exemplo. Ele faz para você o trabalho de converter essas coisas em features, em valores numéricos relevantes, digamos assim. E terceira diferença, ele é o que é considerado cutting edge hoje, é o estado da arte. Para muitas aplicações, Deep Learning os modelos baseados em Deep Learning vão se sair melhores do que os modelos de Machine Learning clássicos. Dado que você tenha dados suficientes, hardware apropriado e tempo para fazer isso, porque consome. Um exemplo bastante simples só para ilustrar o que é um modelo de Deep Learning. Como eu citei aqui em cima, ele é baseado em rede neural multicamada. Então, aqui cada camada de um modelo bem básico. Você entra com a sua imagem na primeira camada, ele vai passar por várias operações matemáticas aqui, convoluções, regularizações, downsampling, e no final ele vai passar por uma camada que é similar ao Perceptron clássico, que chama de Fully Connected, e vai te dar uma classificação. Por exemplo, uma classificação. Poderia ser usado para regressão ou para outras coisas também. E como que ele funciona exatamente? A sua imagem vai passar por todas as camadas, o resultado de uma camada sendo passado para da frente, até chegar numa resposta. Isso para produzir as respostas. E durante o treino, o que ele faz com isso? Sua resposta vai ser comparada com o label correto, com a sua resposta real,
e vai ser calculada uma função loss, que é o que o modelo vai tentar minimizar para diminuir os erros. E baseado nessa função loss, ele vai agora propagar esses erros para trás, para cada camada da sua rede. Em todas as camadas onde tiver parâmetros que podem ser refinados, que podem ser aprendidos, ele vai atualizar esses parâmetros. E assim ele vai diminuindo cada vez mais os erros que o modelo comete. Que tipo de problema você pode usar Deep Learning? Eu já citei, ele funciona com imagens, mas não necessariamente só imagens. Você pode, na verdade, qualquer dado que você consiga estruturar de uma forma, como uma grade regular, de N dimensões, você pode alimentar um modelo de Deep Learning. Então, funciona para imagens clássicas, mas também funciona para imagens médicas, imagens tridimensionais, imagens multiespectrais. Funciona para coisas que você estrutura como uma imagem que não era imagem originalmente, por exemplo, áudio. Você consegue pegar o seu áudio e calcular um espectrograma, isso aqui é um espectrograma, e alimentar um modelo de Deep Learning com isso. E também funciona para sequências, sequências de texto, sequências de código. O modelo, com algumas camadas específicas no comecinho dele, ele consegue associar vetores numéricos a cada palavra e já fazer para você essa conversão de texto para numérico para poder trabalhar e gerar predições. E por tarefa, que tipo de tarefa você pode fazer com Deep Learning? As mesmas de Machine Learning, classificação, regressão e clustering, e algumas a mais. Você pode fazer também detecção de objeto com o modelo YOLO e similares. E ele vai desenhar caixinhas em torno dos objetos de interesse para você. Você pode fazer segmentação semântica, que é uma classificação pixel a pixel. Ele vai pintar um código de cores em cima da sua imagem para você. Pode fazer regressão de imagem para imagem. Isso é usado para denoising, remoção de ruído, ou super resolution. Aquela cena clássica do CSI, que ele pega uma imagem borrada de uma placa de carro e deixa ela com uma resolução linda, maravilhosa, porque consegue ler os dígitos. Aquilo tem uma boa dose de exagero, mas existe. Você consegue usar um modelo de Deep Learning para fazer super resolução, que é o caso dessa foto do cachorro aqui. Aqui ela está com uma resolução um pouco mais pobre, está borrada. Aqui está um pouquinho melhor. Não, você não vai conseguir ler os dígitos de uma placa de carro que estavam horríveis na imagem original, mas pode ficar um pouquinho melhor, sim. E você pode gerar imagens também com o modelo GAN ou Conditional GAN. Você basicamente entra com números aleatórios e ele é capaz de gerar imagens realistas para você. Aqui é um exemplo treinado só um pouquinho. Ele não chega a ter imagens realistas mesmo. Mas tem um exemplo da NVIDIA que eles fizeram um trabalho sensacional. Ele pinta, assim, de forma bastante grosseira. Pega um pincel lá na sua tela, passa, eu quero que isso aqui seja água, e e naquela região que você passou o pincel, ele põe uma textura de água fotorrealista, desenha uma paisagem para você. Algo desse gênero. Artistas estão perdendo emprego. É, e últimas particularidades de Deep Learning. Primeiro, eu já citei, ele é computacionalmente bastante pesado. O que isso significa? Significa que você necessariamente precisa de uma placa gráfica. Não tem escapatória. Um modelo que leva 1 hora para treinar com uma placa gráfica pode levar dias se você não tiver uma. E ele também não necessariamente vai produzir respostas em tempo real. Você pode conseguir tempo real se você tiver uma placa muito boa ou um modelo muito simples, mas não necessariamente você vai conseguir chegar nesse nível de performance. Às vezes pode levar um tempinho para ter uma resposta. Outra particularidade é você vai ter menos trabalho extraindo features. Por exemplo, se você estiver trabalhando com áudio, você não necessariamente vai ter todo aquele trabalho de signal processing para calcular valores que descrevem o seu áudio e poder fazer uma predição em cima disso. Você não vai ter esse trabalho. Você converte o seu áudio em espectrograma e alimenta a sua rede e tá bom. No entanto, você vai ter mais trabalho montando o modelo, porque é um modelo multicamada complexo que pode ser arquitetado de muitas formas.
terceira terceiro detalhe muito importante, existem modelos pré-treinados e você pode reaproveitar esses modelos fazendo transfer learning. Tem um monte de modelos pré-treinados por aí, e isso leva à quarta particularidade, que é, se você quer aproveitar o modelo pré-treinado pelo seu colega de trabalho que estava usando outra plataforma, então a sua plataforma tem que ser capaz de integrar com a dele. E isso é meio que mandatório em todas as plataformas que têm pretensão de ser útil para Deep Learning, elas são capazes de integrar umas com as outras. Elas são capazes de exportar um modelo de Deep Learning num formato que outras conseguem entender, e são capazes de importar das outras também. Exemplos de aplicações de Deep Learning. Você consegue fazer classificação de assunto, da mesma forma que fazia com Machine Learning, mas você também consegue fazer outras coisas com texto, por exemplo, gerar texto automático, chatbots, muitos chatbots são baseados em Deep Learning, a tecnologia de conversão de fala para texto é baseada em Deep Learning, o Google tem uma API para isso. É, carros autônomos, detecção de objetos, tem como fazer sem Deep Learning, mas hoje se faz geralmente com Deep Learning, especificamente com o modelo YOLO, que é o mais rápido que tem hoje. É, na medicina se usa muito para segmentação semântica em imagens de tomografia e ressonância magnética. Então você consegue segmentar tumores nessas imagens, por exemplo. Também se usa em vendas para predição de consumo, da mesma forma que é usado machine learning. Ok, eram esses quatro os exemplos que eu tinha. É, e por último, o que é Reinforcement Learning? Reinforcement Learning é um tipo muito específico de Machine Learning ou Deep Learning, que ele não vai aprender com uma tabela de dados ou um banco de imagens diretamente. Ele vai aprender interagindo com o ambiente. E o tipo de coisa que ele deve fazer com essa interação é tomar decisões. É, o processo é muito análogo a adestrar um animal. Você, seu cachorro vai olhar para sua cara, ele vai tentar decidir o que ele tem que fazer, baseado no comando que você deu e que ele não faz a mínima ideia do que seja, e vai tentar alguma coisa. E ele, ele vai aprender ou não, dependendo se você vai dar um biscoito ou não, ou se você vai borrifar água na cara dele ou não. Um modelo de reinforcement learning funciona de forma análoga. Seu modelo ele vai tomar decisões que vão afetar um ambiente, vão alterar esse ambiente, e ele vai receber duas coisas do ambiente. Primeiro, ele vai receber uma recompensa, que ele vai usar para ajustar os próprios parâmetros internos usados na tomada de decisão. E ele vai receber uma medida do estado desse ambiente, uma observação do ambiente, que vai ser usada para tomar a próxima decisão. E fica nesse ciclo durante o treino do modelo. Qual é a vantagem de usar Reinforcement Learning? Você não tem que modelar o seu processo de tomada de decisão. Às vezes, por exemplo, como que você cria a tomada de decisão de uma perna mecânica, por exemplo. O movimento de uma perna é hiper complexo. Modelar esse negócio a partir de if else then e leis básicas e etc. é muito, muito difícil. Mas um modelo de reinforcement learning pode aprender sozinho se você der um ambiente adequado. E isso leva à desvantagem desse tipo de modelo. Você tem que necessariamente modelar o seu ambiente. Isso pode significar criar um protótipo para o seu robô, entre aspas, interagir, ou pode ser um ambiente virtual, geralmente vai ser um ambiente virtual, e aí você tem que criar o código desse ambiente. Ele vai receber uma ação, seu ambiente tem que se modificar de uma certa forma, tem que dar uma recompensa de uma certa forma, tem que produzir uma observação para o seu agente de uma certa forma. E tudo isso dá bastante trabalho, bastante mesmo. Só alguns exemplos. Vídeo.
Tá, ele fez alguma coisa estranha aqui, mas eu acho que ele vai funcionar. Tá. Isso aqui é o exemplo da perna robótica que eu mencionei agora. Os caras construíram um robozinho, que é uma perna robótica, construíram uma esteira para ele andar. E agora, como que você programa essa perna? Você põe um modelo de reinforcement learning dentro dela e ela vai tentar aprender sozinha. Nesse estágio, ela ainda não aprendeu nada, então ela está tentando coisas aleatórias. Deixa eu passar mais rápido. Um pouquinho depois, ela já aprendeu que ela consegue fazer um movimentinho bem ridículo que move a esteira só um pouquinho. E se for um pouco mais pra frente, ela aprende a mover a esteira de verdade. Certo? Então, próximo. É, um exemplo que ficou até um pouquinho famoso, essa empresa AlphaGo criou um modelo, um bot, que consegue jogar esse jogo Go. Eu não tenho a menor ideia de como joga, mas dizem que é um dos jogos mais difíceis do mundo. Então, e ele derrota o campeão mundial. Só isso, né? E aqui a descrição, de acordo com a Wikipedia, do que é esse modelo. É uma combinação de machine learning, é, árvores de busca, deep learning, treinado inicialmente contra uma pessoa e em seguida contra uma segunda instância dele mesmo, usando reinforcement learning. Coloca um bot contra o outro e esse é o ambiente que ele tem que interagir. E terceiro e último exemplo, e- alguns pesquisadores criaram uma inteligência artificial que joga Super Mario. Então, o que tem nessa imagem aqui? Aqui, o input dado para esse bot é uma descrição do ambiente. Aqui está o chão, o Mario, a tartaruga e a plataforma aqui. Eh, Esse input vai ser passado por um modelo baseado em rede neural e vai ter que tomar algumas ações. Quais ações? A ação que ele vai tomar é qual botão do seu PlayStation, ou seja lá qual plataforma for isso, ele tem que apertar. Então, é, inicialmente, de novo, inicialmente ele vai tomar qualquer decisão e só ver qual ficou melhor. É, com o tempo ele vai aprender quais decisões funcionam bem, quais decisões fazem o Mario morrer, quais decisões dão pontos e quais decisões chegam no fim do jogo. E vai acabar aprendendo a jogar. E tem essa particularidade aqui também que eles não modelaram essa rede neural na mão. Eles criaram um algoritmo genético que fica criando e modificando essa rede neural para tentar melhorar a performance dela. Então, é um algoritmo de reinforcement learning com algumas particularidades. Então, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu vou abrir espaço para perguntas agora. É, e hum, Tô perguntando se é possível medir a nitidez de uma imagem extraindo características com Deep Learning. É, medir alguma coisa usando Deep Learning. Hum, Talvez seja possível usando teria que pensar no assunto. Não me vem nada pronto na cabeça, mas talvez seja possível sim, porque afinal de contas dá para é possível fazer uma rotina de super resolução, né? Você melhorar para melhorar a nitidez de uma imagem. Então deve ter alguma forma assim de estimar a nitidez que envolva deep learning pelo menos em alguma parte. É, Gostaria de ver uma demo no MATLAB. Dá tempo? Eu não planejei nenhuma demo aqui. O MATLAB não está nem aberto, na verdade. Então, mas vocês
podem procurar no YouTube, tem os outros webinars de Machine Learning e Deep Learning, é, cheio de demos. Cheio, cheio, cheio. Então, e eles vão bem mais tecnicamente dentro do assunto em MATLAB. Então, é possível usar Deep Learning. Ah, pera. Pera, a lista tá subindo mais rápido do que eu consigo ler. Pera um pouquinho. É possível usar Deep Learning para forecasting de séries temporais, climática, preços, produção? Sim, é bastante comum, na verdade. Existe um modelo chamado NARCS. Não é uma rede profunda, que nem essas que eu citei aqui, é uma rede mais rasa, mas ela é feita especificamente para séries temporais. Você alimenta ela com o passo atual de tempo e alguns passos para trás, e ele tenta fazer uma previsão do passo de tempo futuro para o seu dado. Então, existe, costuma funcionar muito, muito bem, por exemplo, para predição de consumo de energia. Depende muito do tipo de problema também, né? Mas existe. Para fazer predição de velocidade do vento, é necessário alguma coisa apenas machine learning ou deep learning? Para prever velocidade do vento, eu usaria deep learning, especificamente nesse modelo NARCS que eu citei agora, porque ele é apropriado para séries temporais, para algo análogo a uma equação diferencial. Os outros modelos de machine learning, eles fazem a predição baseado no ponto atual. Então, eles não vão olhar para passos anteriores. Então, e isso é uma coisa que costuma ser relevante. Pra, para nitidez de imagens, pode procurar o uso de um score para imagem bastante da nitidez. Tá, voltando nesse assunto da nitidez da imagem. Você poderia, sim, fazer um modelo de regressão baseado em Deep Learning que pega a sua imagem e dá um score. A única coisa é que você teria que ter o seu banco de imagens e cada imagem que já tem um score para você ensinar o seu modelo a fazer isso. Então, funciona. É, não tenho certeza até que ponto vale a pena, porque se você foi capaz de calcular um score para suas imagens do banco, você pode usar o mesmo método para calcular para as novas. Mas, a princípio, funciona. É, teria algum exemplo ou entende que seria possível usar para pesquisa de vazamentos, comportamento anômalo em redes de abastecimento? É, seria possível, sim. Eu entendo que seria algo análogo à manutenção preditiva. Você teria que ter sensores monitorando a sua, sei lá, sua rede de canos ou qualquer coisa assim, é, em vários pontos, e baseado nos dados desses sensores, que são sinais, você pode aplicar ou machine learning ou deep learning para gerar predições de se as coisas estão certas ou não, se tem um defeito ou não. É, óbvio que seus dados teriam que ter um label para você trabalhar com isso. Você teria que ter um histórico de casos de vazamentos que foram monitorados por esses sensores para você conseguir fazer um modelo desses. Mas, em princípio, é viável sim. Existem demos é, de de machine learning e deep learning aplicados à manutenção preditiva, que seria a mesma ideia. Não tem um para esse caso específico. É, não entendi o nome do modelo para forecasting. É NARX. É NARX. Dá para usar deep learning para garantir que uma impressão 3D foi feita de acordo com o que deveria?
achar erros de impressão. Ahn, dá, não é trivial, é um tipo bem específico de rede. Existe um tipo de rede chamado rede siamesa, que ela é feita para comparações especificamente. É o tipo que usa, por exemplo, para reconhecimento facial. Você não tem como fazer uma classificação, um modelo de classificação típico se você tiver 10 mil pessoas para reconhecer. Impossível. Mas você consegue fazer um modelo de comparação que te diz essa pessoa é essa outra que eu já conheço ou não é. Então, daria para fazer algo similar para impressão 3D. Você tem o seu modelo virtual 3D em STL, alguma coisa assim, ou na forma de imagem 3D, que seria bem melhor, né? Que você alimenta de um lado da rede e você teria a sua medida do seu objeto já impresso no mesmo formato. E você passa para essa rede e ela aprende a comparar uma coisa com a outra, dizer se está similar ou não. Óbvio que você precisaria criar todo um banco de imagens, entre aspas, dessas coisas, com exemplos que estão bons e exemplos que estão ruins, para ele fazer essa comparação. Eu acho que eu perdi alguma pergunta lá em cima, então tem um negócio que não está fazendo sentido aqui. Ah, tá, perdi mesmo. Ah, tá. Qual a melhor estratégia de Deep Learning para obter índices de uma imagem RGB? Seria um modelo de regressão. Você, assim, estou entendendo que você está querendo alimentar com uma imagem e prever um score, um número. Então, é um modelo de regressão clássico. Você tem um modelo de camadas muito parecido com aquele que eu mostrei de exemplo. Você pode partir de um modelo pré-treinado também, corta as últimas camadas e coloca uma camada de regressão no final. Só isso. E você tem que ter um banco de imagens que você já tem um score dado. Qual a melhor técnica de IA visando menor tempo de resposta em processamento de imagem? Visão computacional ou piloto automático, por exemplo? Tá. Assim, depende muito de qual é a tarefa que você está fazendo com essas imagens. Para detecção de objeto especificamente, o modelo YOLO é o mais rápido que tem hoje. Ele que é um modelo de detecção clássico. Ele desenha caixinhas onde estão os objetos de interesse. Ele difere de outros modelos, porque outros modelos, apesar deles serem para detecção, eles se baseiam em rodar um classificador em cima da sua imagem inteira muitas vezes. E isso é ineficiente. O modelo YOLO não, ele faz tudo de uma tacada só. Você passa uma imagem, ele calcula as coisas uma vez e ele aponta as caixinhas. Ele tem uma arquitetura toda diferente para conseguir fazer isso. Então, ele acaba sendo mais rápido. Para outras tarefas, por exemplo, segmentação semântica ou até classificação e regressão mesmo, depende muito. Essencialmente vai depender da complexidade do seu modelo. Quanto mais camadas ele tiver, quanto mais processamento ele tiver que fazer, mais ele demora. E é uma coisa meio empírica. Você tem que testar um mais simples, um mais complexo. Se a performance do simples já está ok, usa o simples que ele vai ser mais rápido. Tá. Pergunta sobre quantidade de imagens para conseguir um bom desempenho. Varia muito com o problema que você está tratando.
Eu já vi casos que você pega, sei lá, 200 imagens, que é uma quantidade pequena, e você faz transfer learning a partir de uma rede que já existe, e o modelo fica bom. Porque as suas imagens elas já são muito bem comportadas, tá? É muito fácil de aprender qualquer coisa em cima delas. Mas às vezes você tem um problema super difícil de resolver e, sei lá, vários milhares de imagens fazendo transfer learning ainda não é suficiente. Varia muito com a complexidade do seu problema, essencialmente. Então, se você tiver imagens bem padronizadas, aquilo que você quer, que você, as coisas de interesse na sua imagem são fáceis de detectar, você vai precisar de poucas imagens. Não, é, vai ter algum webinar sobre o Wavelet? Provavelmente não. Tá, por que não? Ok, o Wavelet tá um pouco fora da minha especialidade já. Eu nunca trabalhei com Wavelet, eu prefiro não arriscar falar disso. Mas a princípio, você consegue, assim, a princípio, assim, bem grosseiramente, tá? Você consegue usar as técnicas de Wavelet para descrever os seus sinais de alguma forma, e com essa descrição você consegue usar Machine Learning ou Deep Learning. Não seria diferente de usar processamento de sinais mais básico, bem a princípio, tá? Bom, parece que não tem mais perguntas, então eu vou encerrar por aqui. É, Obrigado pela participação de vocês e até o próximo webinar.